Galera, vamos terminar então os dois exercícios que nós combinamos que íamos fazer da força de atrito 2. Falta ainda dois exercícios para vocês, o 19 e o 21, que vocês estão aí com a prova já hoje disponível para vocês e cai força de atrito, não é verdade? Esse exercício aqui 19, ele é o seguinte, ó. Caiu no Enem, uma invenção que significou um grande avanço tecnológico na antiguidade, a polia composta, ou a associação de polias, né? É uma polia, é um sistema com mais de uma polia, inclusive em diferente arranjo. Essa aqui se chama polia fixa, porque ela está fixada num suporte e ela não tem flexibilidade. Agora, essas duas aqui, ó, são chamadas de polias móveis, porque elas estão ligadas por uma tração, tá vendo? É só a tração que une elas e elas têm um movimento. E essa associação de polia, a finalidade é diminuir a força feita. As composições de polia é que você arraste alguma coisa com uma força menor do que ela tem inicialmente. Essa é a ideia, tá? Então, vamos acompanhar esse exercício aqui, por favor. Uma invenção que significou um grande avanço tecnológico na antiguidade, a polia composta ou associação de polias, é atribuída a Arquimedes. O aparato consiste em associar uma série de polias móveis a uma polia fixa. A figura exemplifica um arranjo possível para esse aparato. É relatado que Arquimedes teria demonstrado para o rei Hierão um outro arranjo desse aparato, movendo sozinho, sobre a areia da praia, um navio repleto de passageiros e cargas, algo que seria impossível sem a participação de muitos homens. Suponha que a massa do navio era de 3.000 quilos, tá? Esse aqui é o navio, 3.000 quilos. Que o coeficiente de atrito estático entre o navio e a areia é de 0,8, né? A força vai ter que ser maior que a que nós vamos calcular, então, para ela conseguir tirá-lo, né, da força de atrito estático. Então, 0,8 é o atrito estático e 3.000 é o quilo, é a massa do navio. E que Arquimedes tenha puxado o navio com uma força F paralela à direção do movimento e de módulo igual a 400. Ó, a força que ele fez aqui embaixo é de 400 newtons. Ele conseguiu fazer uma força aqui de 400 newtons. Considere os fios e as polias ideais. A aceleração da gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado e que a superfície da praia é perfeitamente horizontal. O número mínimo de polias móveis usadas nessa situação por Arquimedes foi quantas polias? Então, gente, a história da polia é a seguinte, vamos fazer um treino para depois a gente fazer o exercício. É assim, ó, vamos supor que eu tenha um bloco, né? E para eu puxar esse bloco, eu tenho que fazer uma força de 6x newtons. Aqui eu tenho uma polia móvel. Essa polia móvel, ela vai ter atração, né? O que acontece aqui? Acontece que eu vou puxar isso aqui, então isso aqui vem para cá, certo? Se ele vem para cá, ela tá fazendo uma força. Ela está sentindo uma força para puxar, que se chama força de tração. Essa força de tração vai dividir essa força em duas partes, na metade, que é isso que a polia móvel faz. Ela quebra o valor da força na metade, porque divide metade para esse fio aqui e metade para esse fio. A mesma coisa acontece aqui. Metade para cá, que vai ser 1,5, né? E metade para cá. A mesma coisa aqui. 0,75, metade para cá, metade para cá. Metade de 3 meios, né? De 1,5, 0,75. Agora, metade de 0,75 é 3 oitavos, né? 3 oitavos. Por quê? Porque 0,75 é 3 quartos, não é verdade? 3 oitavos é a metade de 0,75. E aí,
a hora que chegou aqui, essa polia é fixa, tá vendo? Aí ela não vai mais dividir. Então, ela termina com 3/8 de X, né? Ela diminuiu, então, a força que era 6 para 3/8, tá bom? Uma força em comparação à outra, lá, diminuiu 3/8. Era 6x e ela foi para 3/8 de X. Uma força em relação à outra ficou diminuída de 16, olha lá, ó. 6 vezes 8, 48. 48 dividido por 3 dá 16. Diminuiu 16 vezes, com 1, 2, 3, 4 polias móveis. 4 polias móveis. É essa a teoria nossa. Então, aqui ele está perguntando quantas polias, no mínimo, ele teria que ter feito para conseguir arrastar esse navio, certo? Então, vamos lá, ó. Esse navio estava parado. E ele começou a puxar esse navio e ele fala que tinha uma força de atrito. Uma força de atrito estática, que nós sabemos que a fórmula é μ vezes N. O μ estático, ele falou que é 0,8. E o N... ele é a massa, que ele falou que é 3.000 quilos, vezes a gravidade, que é 10. Então, isso vai dar 8 vezes 3.000, que dá 24.000. Concorda comigo? Que vai dar 24.000 newtons, né? Esse 24.000 newtons, ele vai ter que começar a dividir, então, em quantas polias no mínimo? Esse 24.000 newtons que ele precisa fazer de força, ele vem aqui, ó, na primeira polia e vai dividir na metade, 12.000 para um lado, 12.000 para o outro. Depois vai pegar outra polia, que vai diminuir na metade. Olha lá, é uma polia móvel, tá vendo? Aí ela vai para 6.000 de um lado e 6.000 do outro. Aí vai para outra polia, que vai diminuir na metade. Então vai para 3.000 de um lado e 3.000 do outro. Aí vai para outra polia, que vai diminuir na metade, 1.500 de um lado e 1.500 do outro. Daí vai para outra polia, que vai diminuir na metade, 750 de um lado e 750 do outro, certo? Muito bem. Daí... 1.200, 6.000, 3.000, 1.500, metade de 750, beleza. Metade de 750 é 750 dividido por 2 é 3 vezes 2, 6, 7 vezes 2, 14, 5 vezes 2, 10, 10 nada. Precisaria de mais uma polia, 1, 2, 3, 4, 5, 6 no mínimo, né? Para dividir mais uma aqui, para poder ir para 375 newtons, né? Para chegar na força aí que ele falou, que foi menor que 400 newton, né? A força para ele arrastar esse navio. Então, eu preciso de pelo menos 6 polias para conseguir fazer isso daí de diminuindo. Eu terminei com um valor aí de 375 newtons, tá? Você tem que dividir uma vez, 2, 3, 4, 5, 6. Então, eu preciso de 6 polias para eu ir dividindo a força. Tá bom? Faltou mais uma que eu desenhar. Preciso de 6 polias, porque vai caindo. 2.400, 24.000 para 12.000, para 6.000, para 3.000, para 1.500, para 750 e para 375. 6 polias, então, para poder diminuir a força realizada e conseguir arrastar esse navio, tá bom? Maravilha. Agora, esse foi o exercício número 19. Esse foi o exercício 19 na página 166, tá? Agora nós vamos para o exercício 21. E estou na página 167.
O exercício 21, ele dá um plano inclinado e fala que ele tem um ângulo alfa aqui, que essa medida dele é 12 metros e tem de altura essa rampa aqui 4 metros. E aqui tem um skatista. E o exercício é assim, ó. Vou ler para vocês. A Lei 10.098, de 19 de dezembro de 2000, estabelece normas gerais e critérios básicos para a promoção de acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência. Em seu artigo 11, estabelece que a construção e ampliação ou reforma de edifícios públicos ou privados destinados ao uso coletivo deverão ser executadas de modo que sejam ou se tornem acessíveis às pessoas portadoras de deficiência. Considere o estabelecimento comercial em cumprimento dessa lei, resolve revestir uma rampa de acesso à calçada, pesquisando os revestimentos disponíveis no mercado. O engenheiro responsável encontrou 5 tipos diferentes de piso, cujos coeficientes de atrito estático com o revestimento típico das rodas dos cadeirantes são dados na tabela. Considere que uma das rampas a ser revestida tem as dimensões apresentadas na figura, sendo o custo do piso proporcional ao coeficiente de atrito estático entre a roda da cadeira. Indique qual dos pisos indicados na tabela traz a melhor relação custo-benefício, levando em consideração as devidas margens de segurança. Então, gente, aqui tem na apostila de vocês uma rampa, né? Que vai ser construída, a rampa de acesso, e tem a altura e a largura dela aqui, e tem essa tabela aqui com os respectivos coeficientes, tá vendo? Se for um tipo de piso A, o coeficiente é 0,2, que tipo de piso ele vai revestir para ele não ter perigo de que a pessoa, o cadeirante, deslize, né? Que ele consiga, que ele tenha aderência, né? Qual tem que ser o coeficiente de atrito estático e com isso, qual piso associado a ele. Como é que eu acho o meu coeficiente de atrito estático? Se vocês se lembram do exercício anterior que nós vimos nessa apostila, nós chegamos à conclusão, isolando, que o atrito estático pode ser calculado também pela tangente. Tá atrás. Olhem a teoria que vocês vão lembrar disso aqui. E a tangente, ela é dada por coca, é ou não é? Cateto oposto sobre cateto adjacente. Então, para eu saber a tangente desse ângulo alfa, basta eu aplicar o K. O Có vale 4, o K vale 12. Quanto dá isso aqui? 4 por 4 dá 1 e 12 por 4 dá 3. O que é 1 por 3? É 0,33. Então, o coeficiente de atrito estático aqui pode ser dado por 0,3. Aí você vai na tabela e procura qual a letra que tem a ver com o 0,3. A letra que está relacionada com o 0,3 é a letra B, de Bosque. Então, essa é a resposta do exercício, tá? É a letra B. Com isso, nós terminamos a força de atrito, tá? Aí vem essa força centrípeta, que eu vou começar agora com vocês. E essa força centrípeta, ela não vai ser pedida agora para vocês nessa semana, mas para o próximo POAD, ou seja, para a primeira semana de agosto será. Então, meus filhos, vamos lá, não é? Força centrípeta, é aula 11 agora. O que é força centrípeta, gente? A força centrípeta, ela tem vários exemplos que nós podemos dar para você. A força centrípeta acontece no globo da morte. Vocês conhecem isso? É aquele globo metálico que a moto entra e faz vários movimentos, inclusive um looping lá dentro e não cai. O próprio looping da montanha-russa. Uma curva que a gente faz, que é um semi-arco, né? O chapéu mexicano, você mesmo, se você tiver habilidade, fazer uma bandeja e colocar 4 barbantes ligando em um vértice comum essa bandeja, como se fosse uma pirâmide. Se você pôr um copo nessa bandeja e virá-la na aceleração assim, centrípeta, você não derruba o copo. Tudo isso é força centrípeta. A força centrípeta é uma força que puxa na direção interna da circunferência. Então, se eu fosse fazer um esquema
para a força centrípeta, meu esquema seria assim. Aqui está uma circunferência. E aqui está a aceleração centrípeta, que nós já estudamos. Ela é V ao quadrado sobre R, é ou não é? Ela é vetorial. Essa aceleração centrípeta, ela sempre está na direção interna e da circunferência, certo? E a aceleração centrípeta, ela é responsável por mudar a direção da velocidade. A velocidade, ela é constante, a velocidade escalar. Lembra que nós estudamos no movimento circular uniforme? Ela é constante em módulo, mas ela muda de direção e sentido por causa da aceleração centrípeta, tá? Agora, o que nós vamos estudar agora se chama força centrípeta. E essa força centrípeta aparece por causa da aceleração. E ela tem o mesmo sentido que a aceleração centrípeta sempre. Ou seja, ela é para o centro da circunferência ou do semiarco. E a fórmula dela também é o que vocês estão acostumados a fazer, a segunda lei de Newton. Força resultante é igual a M vezes A. Só que agora, como nós estamos em força centrípeta, no lugar da aceleração, nós vamos trocar por massa vezes V ao quadrado sobre R. Então, os exercícios que pedirem a força centrípeta para a gente, uma das fórmulas que nós vamos usar é essa aqui. É o mv ao quadrado sobre R. Mas pode acontecer de não ter velocidade escalar, de ter a velocidade angular. E aí a aceleração centrípeta é dada por W ao quadrado vezes R. E aí a minha força centrípeta fica como mW ao quadrado R, tá? Eu tenho duas fórmulas para calcular a força centrípeta para eu ir fazendo meu fichário de fórmula, certo? Muito bem. Vamos a alguns exemplos dessa força centrípeta, então, olha. E vamos desenhar as forças que eles representariam. O que é comum cair é o globo da morte, que tem as motos virando, né? O looping e quando um carro faz curva. No globo da morte, a pergunta que faz é qual a velocidade mínima que a moto tem que ter aqui embaixo para que ela chegue lá em cima e faça essa volta sem cair. E a curva, a pergunta é qual a velocidade máxima que o carro pode fazer uma curva sem derrapar, tá? As duas terão aceleração, né? Centrípeta, que é movimento circular, certo? Vamos ver alguns esquemas do desenho para eu resolver alguns exercícios com vocês dessa apostila, tá? Nós estamos na página 168, tá bom? Nós vamos fazer... Deixa eu fazer o desenho aqui primeiro para vocês das acelerações aqui que pode aparecer. Vamos lá, ó. Então, da folha anterior, nós tiramos que a força centrípeta, ela pode ser calculada por mv ao quadrado sobre R. Chegamos nessa formulinha aqui, certo? Muito bem. Nós sabemos também que a força centrípeta vai puxar para o centro da circunferência, igual a aceleração centrípeta, que a direção é igual da força centrípeta e da aceleração centrípeta. Muito bem. Lembra daquele exercício também que foi feito, que a gente tinha um menino que amarrou uma pedra num barbante e começou a girar essa pedra, e nós fizemos um exercício... não lembro o que ele pediu o exercício, mas eu lembro do esquema. Nesse caso aqui, o que nós vamos ter é força de tração. Num exercício desse, a tração substitui, ela está no lugar, ela está fazendo o papel da força centrípeta. Então, se eu quiser calcular, por exemplo, a força de tração, basta calcular a força centrípeta, ou seja, massa V ao quadrado sobre R. Depois, o
que mais que nós podemos desenhar? Um corpo, gente, quando ele está no interior de um globo, veja como fica as forças dele. Vamos desenhar umas forças para depois a gente entender o globo da morte, tá? Quando eu tenho um bloco passando no interior de um globo, esse bloco, quando ele está em contato com a superfície, ele faz um peso, certo? E aí a superfície nós sabemos que responde como a normal, é ou não é? Quando ele faz isso aqui, que ele tá aqui em cima, ele tá forçando a superfície desse lado. Então, agora, aqui vai ser o peso dele, tá? Aqui vai ser o peso dele. Isso aqui é a história do globo da morte. Porque a moto, ela tá passando e ela tá passando com velocidade. Quando ela passa aqui com velocidade, ela faz um peso para fora. E a normal dela vai ser para cá, porque a força contrária ao peso. E isso aqui é o esquema do globo da morte. Agora, quando um corpo estiver em equilíbrio, por exemplo, que ele estiver parado, aí não. Aí eu vou falar que o peso é para baixo e a normal é para baixo, e daí o corpo cai, quando ele não estiver em movimento, tá? É isso aqui que acontece, tá bom? Nesse caso aqui do globo da morte, a força centrípeta vai ser igual ao normal, ou igual ao peso, que é a mesma coisa. Nesse caso aqui que o corpo tá parado, a força centrípeta é igual a peso mais a normal, por isso que ela cai. Tá entendido? Muito bem. E o automóvel, quando ele faz a curva? Vamos imaginar aqui uma estrada. E vamos imaginar aqui um tomóvel, né? Ele tá deslocando pela estrada. Então, o que que vai acontecer? Vamos supor que ele vai fazer essa curva. Então, ele vai fazer assim, ó. Ele vem aqui, ele faz isso. Consequentemente, a velocidade dele vai mudando para acompanhar o movimento, vai mudando de direção. Quem é responsável por fazer ela mudar de direção? A aceleração centrípeta. O que que acontece aqui? Acontece que a força centrípeta sempre tem o mesmo sentido que a aceleração. Ela é para o interior da circunferência. É ela que é responsável de não deixar o corpo escapar, tá? Nesse caso aqui, o que funciona aqui só é a força de atrito. Porque a força de atrito não vai deixar o carro escapar. É ela que vai equilibrar o carro para ele não sair pela tangente, não é verdade? Porque se o moço soltasse aqui a pedra, ela sairia pela tangente, não sairia? Ela ia embora assim, não é a mesma coisa aqui. Se não tiver a força de tração, o carro sai pela tangente e não consegue fazer a curva. Então, é a força de atrito, desculpa. Então, é a força de atrito que vai fazer o papel da força centrípeta. Então, para eu calcular a força de atrito, que vai ser igual à força centrípeta, é só fazer o mv² sobre r, tá? Só que, às vezes, ele quer saber o coeficiente. O que eu faço? No lugar da força de atrito, é o μ vezes n. E no lugar do n, é o mg. Então, nesse caso, não vai ter o m. Aí, eu posso achar direto o quê? Direto a velocidade que o carro, a mínima, né? A velocidade máxima, desculpa. A velocidade máxima que o carro pode fazer a curva para não derrapar aí, ó. μRG. E aqui, no globo da morte, é o contrário. No globo da morte, a força centrípeta é igual a normal. A força centrípeta é dada por mv² sobre r, e a normal é dada por mg. Quando eu corto os m, eu vou ficar com v² igual a gr, vou ficar com v² igual a rg. Então, gente, fazendo um esqueminha, nós temos o seguinte, ó. Fazendo um resumo dessa força centrípeta que nós estamos a estudar agora, nós temos as seguintes fórmulas. Primeira fórmula que a gente fez foi a força centrípeta igual a mv² sobre r. Se usar a velocidade angular, o que é mais difícil, mas pode acontecer, é o mw² vezes o r.
Aí nós estudamos a situação do carro fazendo uma curva e perguntando qual a velocidade máxima que ele pode fazer a curva sem derrapar. Para ele fazer essa curva sem derrapar, para ele calcular essa velocidade máxima, vai sair pela fórmula raiz quadrada de μRG. Essa aqui é a outra fórmula. Depois tem a do globo da morte. O globo da morte, o carrinho que tá aqui, ele tá em equilíbrio, a moto, né? Desculpa. Aqui ele vai ter a força dele, normal, e aqui ele vai ter a força peso, porque a moto tá empurrando a superfície. Então, a fórmula agora, a gente vai fazer a mesma coisa que fez aqui, tá? É o F, força centrípeta igual a normal, a força centrípeta é mv ao quadrado sobre R, ó, a gente tava fazendo, tá aqui, ó, o mv quadrado sobre R, que é a força centrípeta, e ela é igual a normal no globo da morte, que é o mg, eu corto os m, eu vou ficar com o v igual a raiz quadrada de rg, tá? Então, isso, o que que é? Essa pergunta agora é a velocidade mínima para ele não cair. Qual a velocidade mínima que ele pode fazer para ele não cair? É raiz quadrada agora de RG. Só que na prática, o que acontece? Eles calculam a velocidade mínima, né, fisicamente, para ele ter uma margem de segurança, ele vai com velocidade maior, lógico, né? Então, por exemplo, vamos supor que a velocidade mínima é de 50, então qual a velocidade que ele faz? 35% a mais sempre, tá? Então, vai para 75, tá bom? Então, são essas as formulinhas disso aqui, é só a gente trabalhar agora. Vamos fazer alguns exercícios? Vamos! Então, vamos lá. Vamos fazer o exercício 22. O exercício 22, ele tem... Acompanhe aí, por favor, é a página 169. Um corpo descreve uma trajetória circular com velocidade de 4 metros por segundo em um plano horizontal sem atrito, sob a ação de um fio inextensível. Ó, agora eu tenho um fiozinho aqui, ó, que tá ligando um corpo, tá vendo? Sob a ação de um fio inextensível e sem peso. Ele tem 4 metros de comprimento. Ah, tá. O fio tem 4 metros de comprimento. E tem 400 gramas de massa. Temos, então, que a intensidade da força de tração. Gente, ele quer saber a força de tração. Qual que é o babado aí, então? A força de tração está no lugar da força de atrito, né? É ou não é? Então, nós vamos fazer assim. Aqui está a circunferência descrita no exercício. Aí, aqui, assim, tem um bloquinho. E esse bloquinho, ele tá preso por um fio, que vai originar uma força de tração. Essa força de tração, ela está fazendo o papel da força de centrípeta, tá? Aí ele vai perguntar qual é essa força de tração, certo? Qual que é a história nossa? Qual que é a força de tração? A força de tração, que é igual à força centrípeta, ela pode ser dada por mv ao quadrado sobre r. Não foi essa forma que a gente viu? A primeira que nós fizemos. mv ao quadrado sobre r. Então, para eu calcular a minha força centrípeta, basta eu substituir a massa, que o exercício deu, como 400 gramas. Só que eu já vou dividir por 1000 para passar para quilo, né? 0,4. A velocidade, ele deu que é 4 metros por segundo. Está ao quadrado. E o raio, ele deu que é 4. Não é verdade? Tá aí. Prontinho. 0,4 vezes 16 sobre 4. 16 dividido por 4 dá 4. E 4 vezes 0,4... 4 vezes 0,4 vai dar 1,6, tá? Então, resposta do exercício
22 é 1,6 newtons. É a resposta C de Chapolin, na apostila suas. Exercício 22, resposta C. Tudo bem? Exercício 23. Ele é teórico. Vou deixar vocês lerem e fazerem, o gabarito está correto. Tá legal? O 25, ele vai falar sobre pista de corrida. Vamos ver o 25. Nossa, não vamos não. Deu 30 minutos de vídeo. Na outra eu falo. Um abraço.